Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje quem vai falar com vocês é o tio Orlando, tá? Olha só, o tio Orlando tá sem máscara, tá bom? O tio Orlando tá aqui na casa fazendo a gravação da aula. Então, por isso que o tio Orlando tá sem máscara. Mas nós temos que se proteger, tá bom? Quando a gente sair da casa, quando a gente for fazer alguma coisa fora da nossa casa, tem que usar máscara, tem que passar álcool em gel nas mãos, tem que se proteger, tá bom? Crianças, nós vamos hoje estudar a história de Ana. Ana e Samuel. Ana foi a mãe de Samuel. Mas nós vamos aprender hoje que Ana foi uma mulher de oração, uma mulher que orava muito ao Senhor, orava muito a Deus. Vocês sabiam que Deus, ele se alegra com a nossa oração? E nós precisamos orar? Então é importante que nós façamos todos os dias oração, tá? Vocês podem orar de manhã, orar na hora do almoço, orar na hora do café, orar na hora de jantar, na hora de dormir. Então Deus se alegra com oração. E nós vamos aprender hoje que Deus se alegrou com a oração de Ana e que ele ouviu a oração de Ana. Então quando nós tivermos alguma coisa para pedir para Deus, nós temos que fazer oração. Porque a nossa oração é a maneira de nós conversarmos, falarmos com Deus. E Deus, ele ouve a nossa oração. Então vamos lá. Ana, ela sonhava em ter um filho. Ela tinha um sonho de ter um filho. Vocês sabiam que os filhos, vocês que são crianças ainda, vocês são herança do Senhor. Vocês são um presente de Deus para os pais. E Ana gostaria de ter esse presente. Ana gostaria de receber do Senhor esse presente, essa herança que é ter um filho. Mas ela não podia ter filhos. Ana, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E Ana, ela via as outras mães, as outras mulheres com seus filhos, com a criança no colo, e ela ficava triste porque ela queria ter um filho. Mas Ana, ela orou ao Senhor, ela orava e pedia ao Senhor para ter um filho. Eu quero aqui ler um versículo com vocês, que está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, o versículo 17, que diz assim: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Quem disse isso para Ana foi o sacerdote Eli. O sacerdote Eli era o responsável pelo templo lá em Jerusalém. E quando eles iam até o templo, iam até Jerusalém para adorar ao Senhor, aí o sacerdote Eli que tomava conta do culto, ele que administrava o culto. Então, ele percebeu Ana orando, mas o sacerdote Eli, ele viu que Ana estava orando e chorando ao mesmo tempo. Vocês já viram alguém orando e chorando? Não é uma oração assim, de tristeza assim, mas ela estava orando e clamando ao Senhor, pedindo que Deus ouvisse a sua oração e desse a ela um filho, porque ela queria tanto ser mãe, ela queria tanto um filho. Então, o sacerdote Eli, ele percebeu que ela estava orando de uma maneira diferente, não era normal aquela oração, não era comum as pessoas, tanto as mulheres quanto os homens, orarem daquela maneira. E ele ficou espantado e foi chamar a atenção de Ana. Por que você está orando desse jeito? Você está com algum problema? O que você está fazendo? De repente isso que você está fazendo não é uma oração. Mas ela falou, eu estou orando, eu estou clamando ao meu Deus, eu estou pedindo a Deus que me conceda a bênção de ser mãe, de ter um filho. Aí, olha só a bênção. Eu não falei para vocês no início que Deus, ele ouve a nossa oração e que ele atende o nosso pedido? Deus ouviu a oração de Ana e Deus concedeu a Ana um filho. Ana, ela engravidou, ela não podia engravidar, ela não podia ter filhos, mas olha só a bênção que Deus concedeu a ela. Ela teve um filho. Então, por isso, meus queridos, minhas queridas crianças, mesmo criança pode orar, pode entregar ao Senhor os seus pedidos e pode ter certeza que Deus ouve a nossa oração, Deus atende o nosso pedido e Deus nos abençoa. Olha só a bênção que ela recebeu, não podia ter filhos e agora ela está com o bebê no colo. Olha aqui o seu marido, o nome dele era Eucana.
E ele também sofria, porque ele percebia que Ana, por não ter filhos, ela era uma mulher triste. Mas agora os dois, o casal, estão alegres. O papai e a mamãe estão alegres porque nasceu Samuel, nasceu esse lindo bebê e um lindo filho. Mas enquanto Ana orava, lá na sua oração, aquela oração lá que o sacerdote Eli chamou a sua atenção, olha ele aqui de novo. O sacerdote Eli aqui está falando, conversando com Ana nesse momento. Mas enquanto Ana estava lá no templo fazendo aquela oração onde ela chorava quando orava, pedindo a Deus que desse um filho a ela fez um voto, ela fez uma promessa para o Senhor. Ela prometeu a Deus que se o Senhor entregasse, que se o Senhor desse a ela um filho, ela iria entregar o filho para servir a Deus por toda a sua vida. E nessa promessa, ela diz para Deus que ela ia amamentar o filho. Depois que ele tivesse desmamado, ela ia devolver o filho lá para o sacerdote Eli para ser criado lá na presença do sacerdote, aprendendo desde pequeno a palavra de Deus, aprendendo a história da Bíblia, aprendendo tudo de Deus, para que ele seja um grande homem de Deus, para que sirva a Deus por toda a sua vida. Importante, crianças, nós lembrarmos que Ana, ela orou, ela fez essa promessa ao Senhor e ela cumpriu a promessa, porque olha aqui, ela está entregando o seu filho, entregando ali o seu menino Samuel para ser criado no conhecimento do Senhor. Aqui ela não está perdendo seu filho, porque ela tem a certeza que o seu filho está servindo ao Senhor, o seu filho está aprendendo do Senhor. E os nossos pais, os pais de vocês, também ficam felizes, também se alegram de vocês estarem aprendendo do Senhor, de vocês estarem desde criança conhecendo o Senhor, conhecendo o nosso Salvador, que é Jesus. Então isso é muito importante. E por isso que o tio diz para vocês, tenham prazer pela igreja, tenham prazer por ouvir as historinhas, por conhecer, porque é a palavra de Deus sendo pregada a vocês, é a palavra de Deus sendo ensinada a vocês. Isso é uma bênção para a sua vida, é uma bênção para a sua família, é uma bênção para a igreja, as crianças estarem sendo ensinadas na palavra do Senhor. Aí, olha só, Samuel, ele foi crescendo e sendo um menino bonito, e olha aqui que belezinha, ele está com a Bíblia na mão, na frente do sacerdote. E o sacerdote Eli ia dando toda a instrução, ia passando para ele todo o conhecimento, toda a experiência que ele tinha, e Samuel, ele crescia na graça e no conhecimento do Senhor, segundo a instrução do sacerdote Eli. Vocês sabiam, crianças, que os professores da escola dominical, que a professora que dá aula lá na classe para vocês, essa historinha que o tio Orlando está contando para vocês, a gente está trazendo para vocês o conhecimento da palavra de Deus. Então é muito bom, é muito importante para o crescimento de vocês, vocês estarem aprendendo da Bíblia, aprendendo do Senhor. Com certeza Deus se alegra, Deus fica muito feliz de ver as crianças da nossa igreja tendo a aula, mesmo aqui, né, a aula online, nós estarmos tendo a nossa escola dominical, assistindo aula no celular, assistindo aula no computador, mas dessa maneira Deus está nos abençoando, Deus está enchendo o nosso coração de alegria e de bênção por podermos ouvir a tua palavra. E agora nós vamos encerrar a nossa aula. Eu espero que vocês entenderam a história de Ana. Ana, uma mulher de oração, ela orou muito pedindo ao Senhor um filho e Deus concedeu a bênção dela ser mãe. E depois o menino foi desmamado, ela devolveu o menino para o sacerdote Eli, o qual ele acompanhou o crescimento do menino e ele foi crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e ele foi aprendendo desde pequeno a servir a Deus. E Samuel, quem sabe as tias vão depois, numa outra aula, trazer uma história para vocês, falando mais da vida de Samuel, mas ele foi um grande homem de Deus, tá? Agora eu quero pedir para vocês, para nós fazermos uma oração, para nós encerrar. O tio trouxe uma oração aqui, gostaria que vocês orassem comigo, tá bom? Pode ser? Olha que lindo aqui esse menininho com a mãozinha assim, e essa menininha.
Vamos fazer assim com a mãozinha e fechar o olhinho e fazer oração? E aí o tio vai falando e vocês vão repetindo, tá bom? Papai do céu, eu te agradeço pela minha vida e pela minha família. Agradeço pelo ensino da tua palavra. Queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, assim como foi com Samuel. Em nome de Jesus, amém. Tenham um bom dia, Deus abençoe vocês. Assim como o tio disse, vocês são uma bênção na vida da igreja, vocês são um presente de Deus para nós. Nós amamos vocês. Um grande abraço, um beijo para vocês. E como o tio disse, se cuidem, se protejam, tá? Um abraço, fiquem com Deus.